Itália, uma das maiores seleções da história. 4 vezes campeã do mundo, uma verdadeira fábrica de estrelas e uma tradição futebolística gigantesca. Por isso, 5 inteligências artificiais vão fazer aquilo que todo mundo já discutiu alguma vez: escolher o 11 histórico ideal da Itália. E sem rodeios, começamos pelo treinador. E aqui aconteceu algo curioso. As 5 As disseram praticamente a mesma coisa: Vittorio Pozzo. Para todas, o único nome possível. E o motivo é simples. Ele é o único treinador da história que conquistou 2 Copas do Mundo consecutivas com uma seleção nacional. Sim, ninguém mais conseguiu isso. Embora nomes como Bearzot, Lippi ou Mancini tenham tido ciclos gloriosos, Pozzo é outra coisa. Ele é a origem da mentalidade vencedora italiana. Então, sem qualquer discussão possível, Vittorio Pozzo fica com o cargo de treinador deste 11 histórico ideal da Itália. E debaixo das traves, a verdade é que nem precisava discutir. Aqui também foi unanimidade total. As 5 IAs votaram em Gianluigi Buffon. Estamos falando de uma lenda absurda. Buffon não é só o melhor goleiro da história da Itália, como tranquilamente é um dos melhores de todos os tempos no futebol mundial. A carreira dele foi coisa de outro planeta. Mais de 2 décadas na elite, sempre competindo no nível máximo. Foi peça-chave no Mundial de 2006 e, o mais impressionante, manteve um rendimento altíssimo durante 5 ciclos de Copa do Mundo, então não tem muito o que debater. Buffon é, sem dúvida, o dono do gol na história da Itália. Mas quando chegamos ao lateral direito, aí sim apareceu a primeira pequena confusão. O DeepSeek soltou um nome gigante: Giacinto Facchetti. O lateral que praticamente revolucionou a posição é que o Facchetti era lateral esquerdo. Então, por mais absurdo de bom que ele fosse, aqui não entra. O Lechat, por outro lado, foi num nome bem mais natural para a função: Giuseppe Bergomi, um símbolo absoluto da defesa italiana nos anos 80 e 90. Capitão da Inter e também da seleção, um jogador extremamente inteligente taticamente e com qualidade para apoiar quando precisava. Foi peça-chave na Copa de 1982 e também na Euro de 1988. Um nome muito sério. Mas o ChatGPT colocou um terceiro candidato na mesa: Gianluca Zambrotta. E o motivo é simples. Para ele, Zambrotta foi o lateral italiano mais completo da era moderna. Potência, ida e volta o tempo todo, disciplina tática e presença em jogos gigantes. Um lateral moderno antes mesmo da posição virar tão moderna assim. 3 opções fortes. Mas para Grok e Gemini, a decisão já estava tomada desde o começo. Não pensaram nem por um segundo Giuseppe Bergomi. E com esses votos, Bergomi garante o lugar dele como lateral direito nesse 11 ideal histórico da Itália. Mas se existe alguém que merece o posto indiscutível de zagueiro, esse alguém é Franco Baresi. Aqui não tem discussão possível. O defensor mais perfeito que a Itália já produziu. Inteligência, antecipação, tempo de bola. Era o chefe natural de qualquer linha defensiva e fazia todo mundo jogar melhor ao lado dele. Num país com tradição absurda de zagueiros históricos, Baresi se destaca por essa mistura única de classe defensiva com liderança competitiva. Então, sem enrolação, Baresi é o primeiro zagueiro desse 11 ideal. Pro segundo zagueiro, aí sim a coisa ficou mais complicada. O DeepSeek foi direto em Fábio Cannavaro e, sinceramente, não surpreende ninguém. Capitão da Itália, campeão do mundo em 2006, o único defensor italiano a ganhar a bola de ouro e simplesmente um monstro naquele Mundial. A atuação dele, principalmente na final contra a França, é história pura. Pero o ChatGPT colocou outro nome pesado na mesa: Gaetano Scirea. E o argumento foi bem claro. Se o Baresi representava intensidade e comando, o Scirea era pura classe e limpeza. Um zagueiro elegante, com saída de bola clara, frieza nos momentos mais quentes e uma leitura tática absurda. Pela Itália, foi peça-chave no Mundial de 1982, trazendo aquele equilíbrio perfeito entre agressividade e controle. Aí a votação ficou dividida. O Grok foi junto com o Scirea, enquanto o Lechat apoiou o DeepSeek votando no Cannavaro. A decisão final ficou nas mãos do Gemini e ele inclinou a balança votando em Gaetano Scirea. E com esse voto decisivo, Scirea fica com a segunda vaga de zagueiro nesse 11 ideal. E para fechar a defesa, só faltava resolver o lateral esquerdo. O Grok foi direto e sem pensar 2 vezes, Giacinto Facchetti. E motivos não faltam. Ele é o lateral esquerdo por excelência na história da Itália. O cara que revolucionou a posição com subidas ofensivas sem nunca abandonar a parte defensiva. Foram 94 jogos pela seleção entre 1963 e 1977
capitão na Euro de 68 e na Copa de 70, e ainda marcou 3 gols em torneios importantes. Algo simplesmente absurdo para um defensor daquela época. O ChatGPT comprou essa ideia sem dificuldade e acompanhou o voto. Só que o DeepSeek não podia ir no fact-check, porque já tinha colocado ele na lateral direita antes. Então foi por um nome que, sendo bem sincero, não tinha como ficar fora: Paolo Maldini. Para essa IA não existe debate. Maldini é o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Intransponível na marcação, elegante, inteligente e com uma projeção ofensiva cheia de classe. E como se não bastasse, jogou 25 anos no mais alto nível sem perder rendimento. Um absurdo. O Gemini concordou com essa escolha, então tudo ficou nas mãos da IA francesa. E o voto final foi para Paolo Maldini. Com esse último voto, Maldini completa a defesa desse 11 ideal histórico da Itália. Vamos com o caos do meio-campo, começando pelo volante. Aqui teve debate e com nomes pesadíssimos. O Grock foi direto numa lenda: Andrea Pirlo. Para ele, o melhor pivô da história da Itália. Um jogador com visão incomparável e controle total do ritmo do jogo. Pirlo fez 116 partidas pela seleção entre 2002 e 2015. Foi o cérebro da Copa de 2006. E na final contra a França ele fez algo fundamental. Colocou o jogo no bolso e fez a partida acontecer no tempo dele. Mas o ChatGPT foi por um perfil completamente diferente: Daniele De Rossi. Um meio-campista de combate, choque, leitura e personalidade. Era a garantia de competitividade. Sempre pronto pro duelo. Sempre ali para segurar o time quando o jogo vira guerra. O típico jogador que não aparece tanto nos melhores momentos, mas que salva o time inteiro. E o Lechat ainda colocou um terceiro nome na discussão: Gennaro Gattuso. Pura energia. O coração do meio-campo italiano nos anos 2000. Peça-chave na Copa de 2006 e fundamental no Milan da Era Dourada. Intensidade, entrega e personalidade. Mas enquanto o debate rolava, Gemini e DeepSeek já tinham a decisão desde o começo. Para ambos, o escolhido era Andrea Pirlo. E com esses votos, a lenda italiana fica com a vaga de volante neste 11 histórico. No meio-campo criativo, ChatGPT e Lechat votaram no já citado Andrea Pirlo. Mas o resto das IAs não quis saber de dúvida e foi direto em Marco Tardelli. E faz sentido. Tardelli é o retrato do meio-campista box-to-box perfeito para a Itália. Fez 81 jogos pela seleção entre 1976 e 1986 e foi uma das grandes figuras da Copa do Mundo de 1982, marcando na final e deixando uma comemoração que virou cena histórica. Para muita gente, ele foi o verdadeiro coração do meio-campo daquele time campeão. Nesse papel mais dinâmico, as outras IAs foram claras e também votaram nele. Seguimos com o meio-campo ofensivo e aqui de novo a votação ficou bem dividida. Grock foi num nome histórico: Gianni Rivera. Para ele, o meio-campista ofensivo supremo da Itália, pela criatividade e elegância. Rivera fez 60 jogos pela seleção entre 1962 e 1974, ganhou a Bola de Ouro em 1969 e foi peça-chave na Eurocopa de 1968. Um clássico absoluto do futebol italiano, mas o DeepSeek respondeu com outro peso pesado: Roberto Baggio. O divino, para muita gente, o jogador italiano mais talentoso da história. Técnica absurda, drible, visão e gol. Um futebolista único. Foi ele quem levou a Itália até a final da Copa do Mundo de 1994 e está, sem discussão, entre os maiores italianos de todos os tempos. O ChatGPT ficou do lado do Grock e votou em Gianni Rivera, enquanto o Gemini concordou com o DeepSeek e apoiou Roberto Baggio. Aí tudo ficou nas mãos do Lechat, que tinha o voto decisivo. E a escolha foi Roberto Baggio. Então o divino fica com a camisa 10 neste 11 histórico da Itália. Sigamos com o tridente ofensivo e começamos pelo ponta-direita. O Grock foi de Bruno Conte. Para ele, o melhor ponta-direita histórico da Itália, pela velocidade e pelo impacto em torneios decisivos. Conte fez 47 jogos pela seleção entre 1980 e 1986 e foi um dos grandes nomes da Copa do Mundo de 1982, dando assistência na final e criando perigo o tempo todo para o Paolo Rossi. Era aquele cara de 1 contra 1, cruzamento preciso e inteligência pura para jogar aberto. Mas o Lechat não concordou e votou em Alessandro Del Piero, um símbolo absoluto da Juventus e também da seleção italiana. Classe, gol
e liderança. Um jogador decisivo e ainda por cima importante no Mundial de 2006. Para Lechat, um nome que simplesmente não podia ficar de fora. E o ChatGPT ainda colocou um terceiro candidato, Franco Causio, um ponta mais clássico que dava amplitude, profundidade e cruzamentos o tempo todo. Muito inteligente para se associar, abrir o campo, insistir pela direita e manter sempre a ameaça ofensiva viva. Mas quando chegou a hora de decidir de verdade, Gemini e DeepSeek bateram o martelo. Os dois foram no mesmo nome, Bruno Conte. Bruno Conte fica com a vaga de ponta direita no 11 histórico da Itália. E do outro lado do campo, a escolha de Grock estava clara desde o começo. O já mencionado Alessandro Del Piero. Mas ele não foi o único nome que apareceu. O ChatGPT colocou na mesa Gigi Riva. A Itália teve muitos atacantes históricos, mas poucos tão inevitáveis quanto ele. Um jogador capaz de decidir partidas com uma única jogada. O seu legado com a seleção é gigantesco. E até hoje ele segue sendo um dos maiores símbolos ofensivos da história azurra. E o DeepSeek trouxe mais uma lenda absoluta, Francesco Totti. Sim, ele não era ponta de origem, mas a IA enxergou ele ali, partindo da esquerda para fechar por dentro, organizar o jogo, meter passes milimétricos e finalizar com perigo. Um dos jogadores mais talentosos da história da Itália. E com uma versatilidade que elevava ao máximo a criatividade do time. E não foi só o DeepSeek. O resto das IAs também votou nele. Então, sem discussão, Francesco Totti fica com a vaga de ponta esquerda nesse 11 histórico da Itália. Só falta definir o centroavante. E para o Grock, a escolha era clara desde o início, Gigi Riva. Mas o debate não terminou aí. O ChatGPT colocou na mesa outra lenda absoluta, Paolo Rossi. O nome mais decisivo da Itália no maior palco possível. Rossi não era só gols, era faro, timing, movimentos curtos e aquela capacidade de aparecer exatamente quando o jogo pedia. A Copa de 1982 dele é história pura. Quando a Itália precisou de um matador, ele respondeu. Rossi é um 9 irrepetível. O Gemini, por sua vez, foi ainda mais longe no tempo e votou em Giuseppe Meazza, o homem que dá nome ao estádio de San Siro. Bicampeão do mundo, atacante completo e figura central na história do futebol italiano. Mas na hora de fechar a votação, Lechat e DeepSeek coincidiram. Os dois escolheram Gigi Riva. Gigi Riva fica como o centroavante desse 11 histórico da Itália. E só faltavam os reservas. E aqui a IA resolveu rápido, sem muita enrolação. No gol, só tinha um nome possível. Dino Zoff, o único que podia estar atrás do Buffon. Na defesa, aparece alguém que já tinha pintado no vídeo. Fábio Cannavaro, capitão da Itália, campeão do mundo em 2006 e vencedor da Bola de Ouro. E para acompanhar, Gianluca Zambrotta, uma garantia pelas laterais. No meio-campo, mais dois pesos pesados que ficaram fora do time titular. Daniele De Rossi, substituto natural do Pirlo, e Gennaro Gattuso como segundo nome. Puro ADN italiano. E para completar o banco, dois nomes que não podiam faltar, Paolo Rossi e Alessandro Del Piero como opções ofensivas. Agora sim, esse é o 11 histórico da Itália escolhido pela IA. O que você achou? Deixa nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo aqui no Mais Que Futebol.